Andréia Veiga estreou como Paquita da Xuxa em 1984 no Clube da Criança, na Rede Manchete. Nesse período ela não usava a fardinha que caracterizou o grupo das soldadinhas da Rainha dos Baixinhos. Mas a ideia era que as Paquitas fossem mesmo soldadinhas? Você vai ver agora no LATV. Olá, bem-vindos ao LATV. Hoje vamos falar das fardas das Paquitas. Foi um dos pedidos que fizeram no canal, das sugestões que deixaram aqui no canal. Desde o show da Xuxa até o fim do Planeta Xuxa, o período todo que existiu as Paquitas na TV. Já deixe o seu like então, inscreva-se caso ainda não é inscrito. E siga-me também no Instagram, e tem o blog leoneonline.blogspot.com, que sempre está muito legalzinho, dá uma olhadinha lá. Bem, quando estreou o show da Xuxa em 1986, a Paquita Andréia Veiga ganhou uma companheira, a Chiquita, Andréia Faria, que ficou conhecida como Chiquita Sorvetão. Olha que interessante, duas Paquitas, duas Andréias, né? Aliás, não eram duas Paquitas, era a Paquita e a Chiquita. Elas usavam uma jaquetinha azul, com franjas douradas nos ombros, correntes douradas na frente e detalhes vermelhos das mangas. O chapéu era vermelho, também com contornos dourados, e aí tinha a saia branca e botas brancas. Convenhamos que era um uniforme bem peculiar. O chapéu era de cor diferente da jaqueta e detalhe para a saia. Agora, o que muita gente dizia que as Paquitas eram soldadinhas, que tinham sido inspiradas nos famosos soldadinhos de chumbo, na verdade elas eram balizas. Era a mãe da Xuxa que fazia as roupas e foi a ideia dela que as meninas fossem caracterizadas de balizas. Agora, se você não tem nem ideia do que é uma baliza, são aquelas meninas que abrem os desfiles, aqueles típicos desfiles de aniversário de cidade, quando os colégios saem às ruas. Quando entrou a Pitucha, que inicialmente a Xuxa chamava de Oink Oink, depois mudou para a Pitucha alemã, ela recebeu uma jaqueta vermelha, que tinha os mesmos detalhes das meninas que usavam azul. No caso dela, a manga tinha detalhe azul e usava chapéu azul. E nessa fase a saia virou um shortinho. Era um pouco largo, na verdade, para parecer que fosse ainda uma saia. E quando entrou o ano de 1987, estava tudo igual. Mas em junho do aniversário de um ano do programa, já tinham alguns detalhes diferentes no uniforme das Paquitas. Nessa época também já tinha lá a Catuxa. Hegemonizaram as cores, ou seja, as meninas que usavam jaqueta azul passaram a usar o chapéu azul também. Da mesma forma, as meninas que usavam a jaqueta vermelha passaram a usar o chapéu vermelho. Aquele contorno que tinha nas bordas superior e inferior do chapéu ganhou mais detalhes e tinha uma pena vermelha agora. Outro detalhe é das franjas nos ombros, que ficaram maiores, mais bonitas. Em 1988 elas ainda usavam esse uniforme, mas depois mudou, aquelas correntes da jaqueta ficaram ajustadas, na verdade não eram mais correntes, eram umas faixas com os detalhes nas extremidades. O chapéu perdeu a pena e ganhou a letra X no topo. O shortinho ficou mais ajustado e tinha uma lista vertical em cada perna. Em 1989, 1990 e 1991, o uniforme ficou exatamente igual. E teve uma versão sem mangas por um período. A jaqueta deixou de ser uma jaqueta, passou a ser uma blusa sem mangas, que tinha uma espécie de colete com as características da tradicional jaqueta. Tem vídeos e fotos em que elas aparecem no mesmo programa usando as duas versões, algumas meninas com essa versão sem manga e outras com a jaquetinha tradicional com mangas. E foi neste ano, em 1989, que as Paquitas gravaram o primeiro disco delas, e a partir de então elas começaram a aparecer com uniformes diferentes, ou era basicamente para as apresentações, né? Porque no programa elas usavam ainda o tradicional uniforme delas. Mas no programa, quando elas cantavam, elas saíam com antecedência e voltavam com esse traje diferente, com essa roupa de show. O mais conhecido é aquele da capa do primeiro disco delas, todo preto, com detalhes dourados. A jaqueta ficou curtíssima, deixando a barriga mostra, tinha um detalhe dourado na frente, nas mangas. A frente dos ombros deu lugar a argolas e o shortinho mais curto que elas tinham usado até então. Tinha um detalhe dourado nas laterais. E a bota sempre presente, agora era preta também, e de cano bem alto. Ah, esse uniforme não tinha chapéu. E aí esse uniforme tinha uma versão branca, era exatamente igual, só que branco. Tinha também outro uniforme branco, que seguia o padrão da jaquetinha curta, não tão curta quanto o anterior, que eu falei, e o shortinho também não era tão curto. Os detalhes eram dourados, seguiam sendo dourados, mas agora feito com botões. Do lado direito tinha duas argolas que ficavam presas pela ombreira e do lado esquerdo da jaqueta tinha umas bandeirinhas com estrelas, como se fosse com decorações. Ou seja, era um uniforme meio militar. Às vezes elas usavam uma boina branca de marinheiro no lugar do chapéu, mas geralmente abdicavam desse acessório. Tinha a versão negra desse uniforme também.
Inclusive elas usavam essa jaqueta com calça comprida, ficava bem elegante. Tanto o uniforme branco quanto o preto, os dois tinham calça comprida. Aliás, não eram os únicos, pois havia um negro com umas linhas douradas que se cruzavam na frente, né? Era algo bem estilo Michael Jackson. E ainda existia outro com muitos detalhes dourados na jaqueta. Ambos com calça comprida e depois a Marilyn Matos, eu acho que ela... imagina que tenha sido a ideia dela, né? Resolveu dar um toque de elegância no uniforme das meninas e elas ganharam um que tinha calça comprida, que diferente dos anteriores, não era tão justa nas pernas e nem usavam botas. Elas usavam camisa branca com uma gravatinha de lacinho preta e um casaco que tinha uma linha de botões de cada lado e nas mangas também. Com exceção da camisa, o uniforme era todo escuro. No último ano do show da Xuxa, elas apareceram algumas vezes usando um uniforme com saia, ou seja, elas começaram o show com saia e acabaram também usando saia. Mas esse uniforme não era para o infantil, não era para o programa, né, na verdade, era para concertos, quando elas estavam em viagens ou para apresentações em TV, em outros programas de TV. Era uma camisa branca com uma gravatinha que combinava com a saia vermelha, que parecia um kilt escocês, um casaco preto, ajustado e longo, boina preta, sapato e meias, também pretas. Parecia um uniforme de colégio de gente rica. Em 1992, as Paquitas tiveram dois uniformes. Um não tinha franja nos ombros, no lugar tinha um detalhe, um desenho triangular dourado, e na manga também. O desenho da parte da frente da jaqueta mudou, eram várias linhas que formavam uma árvore de Natal invertida. O short ficou neutro, branco, e as botas brancas, como já eram. Esse uniforme foi usado pelas Paquitas dos Estados Unidos também, com um par de botas de cano bem alto, acho que foi o único detalhe que mudou. O outro uniforme tinha as franjas douradas, de novo voltaram as franjas, né, nos ombros, linhas douradas retas, verticais, onde tinha o zíper da jaqueta, e um desenho meio tribal, um ramo, não sei bem como descrever, mas foi a farda mais bonita que elas tiveram. O shortinho tinha uma linha vertical bem na costura da lateral, e esse uniforme elas usaram também na Argentina, além de outros dois, em que o desenho na jaqueta eram raios que saíam do centro da linha vertical para as laterais, e outro que não tinha a franja no ombro, com um desenho bem diferente, uns traços que se cruzavam de cima para baixo e outras linhas retas verticais na jaqueta. O short tinha duas linhas de botões separados por uma estreita faixa nas laterais, e essa foi a última farda delas. Agora, voltando para 1992, no último programa Show da Xuxa, elas estavam usando um uniforme todo branco, com uns desenhos dourados e umas coisinhas penduradas na frente, na jaqueta. Olá, eu sou o Leozinho. Sou responsável para dar alguns detalhes a mais, caso a minha versão humana deixe passar. Em 1992, as Paquitas tiveram mais dois uniformes. Um era totalmente branco, com alguns detalhes dourados na parte de cima, e o outro era totalmente escuro. Esse era uma combinação de peças de outros uniformes que foram mencionados anteriormente. Agora seguimos com a nossa programação. Em 1993, as Paquitas tiveram dois uniformes no programa Xuxa que passava aos domingos. Um era composto por uma camiseta que tinha escrito na altura do peito o nome Paquitas e abaixo o número 86, estampado na frente, nas costas. Imagino que era uma referência ao ano que o grupo teve origem. Nas mangas tinham umas listas brancas, elas usavam uma bermuda até o joelho, mais ou menos, e botas patins, cada uma usava uma camiseta de uma cor. O outro uniforme tinha menos detalhes, mas eu acho que era mais bonito. Era uma calça preta com uma faixa lateral, ou duas, e a blusa de mangas longas de uma cor só, com um X negro na frente, um X bem grande. Outra vez, cada uma tinha uma blusa de uma cor diferente da outra. Em 1994 estreou o Xuxa Park e lá estavam as queridas Paquitas geração Show da Xuxa com uma roupa bem peculiar. Elas tinham o corpo todo coberto por uma calça e uma blusa com uma espécie de calça de cowboy preta por cima da calça verde e uma espécie de colete preto também. No quadro Xuxa Park Hits elas usavam uma roupa muito feia. Era uma peça por cima da outra, tudo muito largo e com gorro. A ideia era que elas parecessem funkeiras, mas pelo menos em relação a funkeiras de hoje não tem nada a ver. E se a intenção fosse lançar moda, então não funcionou.
Em 1995 teve a troca do grupo, as paquitas da geração Show da Xuxa compareceram no último programa delas, né, com calça preta e jaqueta vermelha, com a gola preta e botões dourados, e usavam luvas sem dedos, pretas também. Era algo assim que a gente queria ver nessas meninas há um tempo atrás, né, no ano anterior. Paquitas com cara de paquitas. O grupo Nova Geração sim estreou com cara de paquitas. Eles estrearam com uniforme preto, que era composto por jaqueta, short e bota. Tudo preto. A jaqueta tinha detalhes dourados na gola, 2 linhas de botões na vertical e também nas mangas. O short tinha uma faixa dourada nas laterais e a bota passava para cima da linha do joelho. Elas não tinham um chapéu e uma delas, acho que foi a Andresa, que disse numa entrevista que ficaram decepcionadas quando receberam o uniforme e não tinha chapéu, porque era o sonho delas usar chapéu, era o que caracterizava as paquitas. Esse uniforme preto tinha uma versão com calça comprida. A jaqueta era praticamente a mesma, apenas com 2 argolas no ombro direito. No Xuxa Hits, elas usavam um uniforme colegial, composto por camisa branca, gravata escura da mesma cor da saia, sapato escuro e meia longa branca. É o típico uniforme de colégio que existiu muito tempo aqui no Brasil. Em 1996, elas tiveram um dos uniformes mais bonitos. Todas usavam botas pretas, short branco e as jaquetas eram vermelha ou azul, mas não eram só jaquetas azuis ou vermelhas, com detalhes, eram super detalhadas, que eu não consigo nem descrever. No Xuxa Hits, o uniforme era similar ao do ano anterior, com a diferença de que a saia mudou para vermelho, estilo kilt escocês. E em 1997, acho que foi a grande realização delas como paquitas, porque o uniforme era igual ao tradicional fadinho das paquitas do Show da Xuxa, com chapéu, com a diferença de que todas usavam a mesma cor, a jaqueta vermelha, com detalhes dourados na frente e nas mangas, além de uma parte branca nas mangas também. Short branco e botas brancas. E o chapéu recebeu uma atenção especial. Tinha um formato um pouco diferente dos clássicos, com muitos detalhes dourados, a letra X grande e aba preta. No Planeta Xuxa, que estreou neste ano, elas usavam basicamente calças largas com a cintura baixa e uma camiseta ajustada, curta. Mudava as cores, mas os modelos eram sempre muito parecidos. Em 1998, no Xuxa Park, o uniforme voltou a ter 2 grupos, a das que usavam jaqueta vermelha e a das que usavam jaqueta azul. Mas todas tinham os mesmos detalhes dourados na parte da frente e nas mangas, com short branco, sem chapéu, mas pela primeira vez com um detalhe dourado nas botas. Um detalhe interessante é que o uniforme azul na época do Show da Xuxa parecia ser o predominante, o mais importante, mas no Xuxa Park houve uma preferência pelo vermelho, pelo menos entre as paquitas nova geração. Em 1999, outra vez todas usaram as mesmas cores, mas não era mais uma jaqueta e um short, era uma peça única, um macacão, um macaquinho nesse caso. Rosa, isso mesmo, rosa, com os ramos dourados na parte da frente da blusa e nas laterais das pernas que pareciam peixes. Se você olhar meio rápido, vai ver peixinhos. As botas eram pretas e o chapéu também preto. Sim, outra vez elas tiveram um chapéu. Lindo, diga-se de passagem. Era preto com detalhes dourados. Neste ano, o grupo foi trocado pelas paquitas geração 2000. No dia da entrega do posto, elas estavam com o chapéu preto, um casaco vermelho, longo, com detalhes dourados e preto e calças pretas. O uniforme parecia a farda da guarda do Palácio da Inglaterra. Agora elas estavam com muito cara de soldadinhos. As paquitas geração 2000 estrearam com uniformes que lembravam muito as paquitas do Show da Xuxa. O grupo estava dividido entre as jaquetas azul e as jaquetas vermelhas. Ambas tinham detalhes dourados, mas não só detalhes, eram praticamente a metade da jaqueta dourada. E pela primeira vez nas costas também. E tinham as franjas nos ombros. Short branco, botas brancas e chapéu da mesma cor da jaqueta com aba preta, aliás um chapéuzinho que lembrava muito o primeiro uniforme das paquitas do Show da Xuxa. Em 2000, mudaram alguns detalhes da parte dourada das jaquetas das meninas. Saiu os detalhes das costas e a parte da frente também passou por alterações. A jaqueta já não se fechava completamente. E depois passou por outras alterações. Passou a ter detalhes em branco e o short também tinha linhas cruzadas nas laterais, que parecia uma costura, e elas ganharam um chapéu branco para todas, independente da cor da jaqueta, com detalhes dourados, e era mais bonito que o anterior. Mais bem elaborado, na verdade. No último programa do ano, as paquitas ganharam um uniforme especial. Era todo branco, calça comprida com muitas linhas douradas no casaco e no chapéu. Lindo! Aliás, uniformes com cores neutras sempre eram mais bonitos, na minha opinião.
E na temporada de 2001, a farda das Paquitas teve algumas outras alterações. Olha como a jaqueta ficou mais curta. Mas a temporada deste ano não chegou nem a estrear, porque o Xuxa Park acabou devido ao incêndio que aconteceu no estúdio durante uma gravação. Com o fim do Xuxa Park, as Paquitas foram para o Planeta Xuxa. As Paquitas New Generation participaram dos 2 programas, a Xuxa Park e Planeta Xuxa. Quando estreou as Paquitas Geração 2000, elas ficaram lá no Xuxa Park e as outras meninas que tinham passado o cargo continuaram no Planeta Xuxa por mais um tempo. Mas aí, sem o infantil, a Geração 2000 não teve outra alternativa e as meninas foram para o Planeta Xuxa. Então elas ganharam um uniforme adaptado para o programa. O Planeta Xuxa explorava muito a sensualidade. Tinha, por exemplo, os papaquitos, né, que estavam sempre descamisados, os fortões, que usavam só um shortinho e coturno. E as paquitas, apesar de serem muito jovenzinhas, o uniforme delas também foi sensualizado. A jaqueta manteve as franjas nos ombros, mas ficou bem curta e com um aspecto jeans. O shortinho ganhou um desenho mais sensual e passou a ser vermelho e as botas pretas. Não foi o único uniforme, elas usaram também uma blusinha branca, curta, com mangas longas e com um cordão em diagonal, saia rosa com cinto preto e botas pretas. Na verdade, elas chegaram a usar outros modelitos, né, para cada programa especial temático. A roupa era diferente, elas usavam alguns adereços. No especial Criança Esperança este ano, elas acompanharam a Xuxa e estavam usando uma fardinha muito legal. O casaco era de manga longa, com uma cauda. Na frente havia 2 faixas brancas que se cruzavam e formavam a letra X. Elas usavam luvas e cinto branco também. A calça era preta com uma faixa branca na lateral, botas brancas, chapéu preto com alguns detalhes dourados, e a cor dos casacos não se limitavam só ao vermelho e azul. Cada uma tinha um casaco de uma cor diferente. Todo mundo ia amar se elas usassem essa farda no programa. Infelizmente foi só para aquele especial. Em 2002, o último ano da existência das Paquitas, né, do Planeta Xuxa. Bom, na verdade, quem foi Paquita nunca deixou de ser Paquitas, né? Elas existem até hoje, mas 2002 foi o último ano em que elas trabalharam como grupo na TV, num programa da Xuxa. E as meninas tiveram uma roupa tão feia, mas tão feia. Era uma espécie de macacão que cobria todo o corpo, colado na pele, com listras que eram bem diferentes de uma zebra, mas é o mais próximo assim que eu posso definir. Com botas pretas, uma saia esfarrapada e uma coisa estranha pendurada no pescoço. Elas mereciam uma coisa melhor. Bem, meus queridos, da minha parte é isso. Se você lembra de algum uniforme que eu não mostrei, comenta aqui pra gente. Diga também qual é a sua farda predileta. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Um grande beijo. Tchau. E eu paro por aqui com essas roupas que elas usavam lá nesse programa, porque eram muitas e sensuais. E não vem ao caso. Um desses uniformes do lado do Planeta Xuxa era todo vermelho com as letras PQT, escritas na vertical na frente da camiseta.